Então, seja bem-vindo à aula 1 do módulo 2 do curso DNA do Vendedor. Eu espero que você esteja tão empolgado como eu para aproveitar tudo que esse curso vai te oferecer. A primeira coisa que eu quero falar para você, a primeira pergunta que eu quero fazer é: qual a sua relação com o dinheiro? Como você tem olhado para essa questão financeira do teu negócio? A grande maioria das pessoas não possui uma boa relação com o dinheiro, pois não se consideram merecedores. Ou seja, foram instaladas crenças limitantes, foram instaladas muitas coisas desde a sua infância, desde o seu nascimento dentro de você, que reflete hoje no seu negócio, isso mesmo. Por isso que muitas pessoas às vezes trabalham 10, 12, 14 horas por dia e não conseguem enxergar a lucratividade no seu negócio. As escolas nunca pararam para te ensinar como multiplicar o seu dinheiro. As escolas, as faculdades, talvez a faculdade que você fez, eu sou formada em administração e nunca lá dentro eu tive um ensinamento, uma matéria que me levasse a entender como eu poderia multiplicar o meu negócio sendo um empreendedor, sendo um empresário, sendo uma vendedora. Então, por isso, nesse módulo, a primeira coisa que eu quero que você se questione, já pegue seu caderno de anotações e já coloque: como você se enxerga? Você se enxerga realmente merecedor do sucesso? Ou você tem desejado esse sucesso, esse crescimento, essa exponencialização nos seus resultados? Porém, lá no fundo você acredita que você nem merece tanto, que você não tem tanto conhecimento, que você não sabe tanto do produto. Por quê? No primeiro módulo eu entreguei para vocês o básico do básico, o beabá de tudo para você começar. Agora aqui eu quero que você comece a ir para um próximo nível. Esse segundo módulo ele vai te levar para um próximo nível. Então, eu quero que você comece a não só fazer as atividades, mas também avaliar aquilo que você precisa desenvolver. E a primeira coisa que você vai ter que quebrar é essa crença limitante de escassez que foi implementada dentro de você para que seu negócio possa ser multiplicado. A segunda pergunta que eu quero que você pense é: como é a sua emoção em relação ao dinheiro? Isso mesmo, Grace, o que isso tem a ver com multiplicação de dinheiro? Tem tudo a ver. Os seus hábitos financeiros, eles revelam exatamente a emoção por detrás de toda a administração que você tem tido, de todo o planejamento, de como você tem levado a sua vida. Como eu falei agora há pouco, as crenças limitantes, elas determinam aquilo que você está vivenciando hoje na sua renda, no seu faturamento, na sua multiplicação. E ao longo do tempo, isso vai cada vez mais impedindo você de ser quem você nasceu para ser, uma pessoa próspera, bem-sucedida, determinada, uma pessoa eficiente, uma pessoa de alta produtividade. Por isso não tem como falar de todos esses tópicos sem você começar a organizar o seu plano, o seu planejamento financeiro e estratégico, porque sem planejamento as coisas não vão acontecer. A outra coisa que eu quero te falar já nessa aula é que você tem que entender que não pode ter medo de olhar quanto você gasta. É isso mesmo. Há muito tempo atrás, quando eu olhava para o meu financeiro, eu fugia de olhar para os números. E isso fazia com que eu não tivesse o controle dos números. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui assistindo nunca pararam para fazer realmente uma avaliação profunda de quanto o teu negócio precisa para se manter, de quanto a sua vida pessoal precisa para se manter, e de quanto você precisa ter de rentabilidade para que você possa multiplicar os teus investimentos e multiplicar o seu dinheiro. Então, quando a gente começa a ir para esse âmbito, a gente vai entrar na parte de construção de planilha, na construção das suas despesas, e vai ser necessário você encarar esse tópico que talvez você tenha fugido há muito tempo. Então, a primeira coisa que nós precisamos primeira coisa, planejamento das metas. Isso mesmo, você precisa saber exatamente quais são as metas que você vai decorrer durante o ano, o próximo ano ou o final desse ano, enfim, não sei que época que você está assistindo essa aula, mas você precisa ter uma meta do ano, você precisa ter uma meta do ano que você está correndo, você precisa ter exatamente de forma clara. E esse planejamento das metas, ele vai fazer total diferença na sua execução. Segunda coisa, planejamento financeiro, ou seja, você precisa ter de forma clara, planilhada, quais são as suas despesas, quanto custa o seu negócio. E a terceira coisa, o planejamento familiar, que a gente também vai dar algumas dicas para vocês aqui nesses próximos minutos.
Uma das coisas que acontecem também muito é que você gasta mais dinheiro do que você ganha, simplesmente porque você não se sente merecedor. Então aquilo que entra você quer imediatamente gastar para poder suprir alguma coisa que aconteceu no passado. Então, de posse dessa lista que você vai executar, de posse do seu planejamento financeiro, você vai olhar para certas coisas e você vai se lembrar do quanto você gasta, de quanto você precisa, de quanto o seu negócio precisa todos os meses. Por isso tudo, a importância. E você precisa entender, nunca posso gastar mais do que eu ganho, nunca posso gastar antes de faturar, a não ser que seja um investimento no teu negócio. Mas mais do que isso, a gente precisa entender que o planejamento ele vai te direcionar para que você chegue aonde você precisa chegar. Então, para resumir tudo isso que a gente falou, planejar ou não planejar? Talvez você está pensando que planejamento é perca de tempo. E eu quero te falar que Abraham Lincoln já dizia: me dê 6 horas para derrubar uma árvore que eu vou passar 4 horas afiando o machado. Ou seja, sem estratégia, sem direcionamento, o resultado não vai chegar. Então, para qualquer negócio, para qualquer resultado, para qualquer mudança que você estima no seu negócio, nas suas vendas, vai precisar de planejamento. Então bora, mãos à obra agora, botar para ferver. Até porque se você não entender que vai ter desafio mesmo planejando, imagine sem planejamento. Os desafios eles vão acontecer e no final da linha, no final da história, quando você sair lá fora para enfrentar, lembra que pode ter aquilo que Mike Tyson falava, que todo mundo tem um plano, até tomar um soco na cara. O soco ele vai existir, você tendo o plano ou não. Agora quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo trilhar, é muito mais fácil às vezes você contornar o caminho e seguir adiante focado naquilo que você quer atingir. Então prepara, porque os desafios vão acontecer, mas quando você está preparado, você se torna imparável.